Professor Fábio Aparecido Martins Bezerra, que é filósofo, mestre em educação profissional e tecnológica e docente do Cefet Minas, é também membro do Núcleo de Estudos sobre Trabalho e Educação da Universidade Federal de Minas Gerais e membro do Conselho Municipal de Educação de BH, do Programa de Educação Tutorial Conexão entre Educação e Ciência, Trabalho e Tecnologia e membro fundador da Rede Tecnológica de Extensão Popular, RETEP. Então, nós vamos estar conversando com ele aqui, e estamos aqui, eu, Sérgio, que sou presidente do Sindicato ASUFOP, o Felipe, nosso vice-presidente, e o Vinícius, nosso diretor de comunicação, que vão estar participando conosco aqui dessa conversa, e vocês todos que estão aí conosco, nos assistindo, nos vendo aí, mandem suas perguntas, interajam conosco, participem, que é muito importante a gente fazer uma análise dos desafios que a gente tem pela frente diante dessa situação de pandemia e de desgoverno Bolsonaro. Então, vamos ouvir aí o Fábio, depois da fala dele, quem quiser mandar pergunta, a gente transmite as perguntas para ele, vão estar conversando, e é uma primeira live que a gente está fazendo, a gente espera que outras possam vir, a gente aproveitando esse tempo de confinamento para a gente fazer uma análise da situação política que a gente está inserida. Tá bom, gente? Então, vou passar a palavra para o professor Fábio e que a gente teremos um bom papo, vamos aproveitar bastante aí. Tá certo, Sérgio. Em primeiro lugar, boa noite a todas e a todos. Queria agradecer à ASUFOP essa oportunidade da gente estar tentando colaborar um pouco com a análise de conjuntura da situação da classe trabalhadora no Brasil nesse contexto de pandemia. Uma boa noite especial ao Sérgio e toda a equipe dessa live, o meu amigo César, que está aí também na produção. Tenho muitas saudades, passei um período da minha vida em Ouro Preto, foram 2 anos que eu habitei aí, na região do Água Limpa, constantemente fazendo as visitas ao sindicato, à Casa dos Trabalhadores Técnicos Administrativos da UFOP. Tenho muitas saudades e parabenizo pela iniciativa. Quando houve o convite, Sérgio, é um tema muito vasto, e eu pensei naturalmente em procurar trabalhar alguns elementos da conjuntura, levando em conta o cenário político, o contexto que nós estamos vivenciando, os acontecimentos mais recentes. Inclusive tem um acontecimento muito, muito recente, né? Saído do forno, eu até quase me atrasei para a live, porque eu fiquei assistindo ainda há pouco na TV a cabo o pronunciamento da reunião que foi liberada a fita pelo Supremo Tribunal Federal, foi liberada a fita do pronunciamento da reunião que o presidente Bolsonaro e seus ministros discutiram, que foi objeto de denúncia do ex-ministro Sérgio Moro. Tem algumas questões ali que são muito peculiares e que eu espero, no transcurso dessa análise, a gente está trabalhando. Os atores políticos, que a gente tem que estar evidenciando, e as possibilidades, as perspectivas, os desafios que estão colocados à classe trabalhadora. Eu pretendo ser mais breve possível, tendo em conta que a conjuntura ela é muito complexa, mas acho que é importante dar ouvidos e atenção aos internautas, às pessoas que estão nos acompanhando, porque assim, de uma forma dialógica, a gente consegue talvez evidenciar outras questões, outros elementos, né, desse cenário e aprofundar as nossas reflexões. Então, vamos lá. A primeira questão, que eu acho que é fundamental compreender, é que a crise econômica que nós estamos vivenciando hoje, ela já estava anunciada há algum tempo. É bom lembrar que há pouco mais de 4 meses, no início desse ano, né, entre final do mês de janeiro, início do mês de fevereiro, ou seja, antes, né, desse processo de pandemia e todas as suas implicações chegarem nas praias e nas cercanias brasileiras, nós estávamos aí ressaltando a questão do PIBIM, né, um governo que, na realidade, é sucedâneo de uma política neoliberal que tem sido implementada nos últimos 3 anos e meio, 4 anos, praticamente, com reformas ostensivas e robustas contra o Estado, contra o patrimônio público, contra os servidores públicos, e que tem a perspectiva de um Estado mínimo, da privatização dos serviços públicos
e da mercantilização da vida, em todos os aspectos, a mercantilização da vida em todos os aspectos. E esse PIBinho, ele coroa uma série de contradições, porque nós tivemos uma reforma trabalhista, que também foi sindical no governo Temer, que prometia um aumento de vagas de postos de trabalho, que não aconteceu. Nós estamos amargando uma das maiores taxas de desemprego da história brasileira, isso antes da pandemia, um decréscimo da qualidade de vida da classe trabalhadora, o aumento do fosso da desigualdade. Então, a reforma sindical trabalhista, ela não reduziu a desigualdade, ela não ampliou ofertas de emprego, ela, muito pelo contrário, ampliou ofertas de trabalho precarizado, aumentando, de certa maneira, o nível de exploração e o grau de extração de mais-valia no nosso país, que já é um dos mais altos do mundo, diga-se de passagem. Nós somos entre, vamos dizer assim, aspas, a 8ª economia, ou 9ª economia, isso depende muito de ano para ano, mas somos o 7º em desigualdade, e o 2º em concentração de renda. Então, isso já diz muito. Essas reformas neoliberais, elas vão resolver, não substantivamente, os problemas centrais, sociais, econômicos da classe trabalhadora no país, muito pelo contrário, aprofundaram a desigualdade, e, como falei ainda há pouco, né, o PIB brasileiro cresceu muito pouco. Então, isso já demonstrava um desaquecimento da economia, né, e esse desaquecimento, com a chegada da pandemia no Brasil, não só no Brasil, em todo o mundo, na América Latina, aumentou aquilo que nós estamos vivenciando, que é um processo recessivo. Praticamente depois de 3 anos, a gente tem uma deflação. Isso, por um lado, pode ser um dado positivo, mas não é. Todo sinal de deflação significa também retração no processo produtivo, na circulação, na produção, no consumo. E dentro de um contexto de crise na base do modo de produção capitalista, né, um processo de aumento do desemprego estrutural, nós temos aí um processo de deflação, como eu procurei evidenciar ainda há pouco, significa que você tem um aumento abrupto do desemprego. Então, se nós já tínhamos um processo de desaquecimento da economia, um conjunto de fatores, e de aumento da taxa de desemprego, é bom lembrar que ela já estava acima de 11% antes da pandemia. Com a pandemia, ou seja, a diminuição da circulação de pessoas, de consumo, e, naturalmente, né, o aumento de demissões nas pequenas e médias empresas, e isso vai se equacionando como efeito em cascata, nós vamos chegar, muito provavelmente, a mais de 20 milhões de desempregados até o final desse ano. E isso não é um fenômeno apenas no Brasil, é um fenômeno mundial. Os Estados Unidos teve a maior procura da história, desde 1932, 1931, do seguro-desemprego e de políticas de assistência a trabalhadores desempregados. Então, nós estamos num contexto que a pandemia, do ponto de vista da saúde, do ponto de vista da crise sanitária, ela agudizou e aprofundou uma crise econômica que já estava em curso. É bom deixar claro que essa crise econômica, Sérgio, que estava em curso, ela afeta os países em dimensões variadas. Em alguns países de capitalismo dependente e reféns de uma lógica financeira desumana e extremamente desleal às economias nacionais, esse processo é mais abrupto, é mais aprofundado. Em outros países, né, ele pode passar de uma forma leve. Mas o fato é que a pandemia, ela acelerou e aprofundou essas contradições. E praticamente todo o ano de 2020 ele está perdido do ponto de vista do desenvolvimento econômico. Então, todas as grandes economias capitalistas do mundo estão sofrendo o impacto dessa pandemia e, naturalmente, os países que têm na sua base econômica algo que é importante ser ressaltado aqui, que eu vou procurar o tempo todo estar fazendo nexos com essa questão, que é a financiarização do processo produtivo. Esse sofre muito mais. O que eu chamo de financiarização do processo produtivo? É porque, infelizmente, nós temos um nogódio, um calcanhar de Aquiles na nossa sociabilidade, e que afeta trabalhadores da iniciativa privada, afeta servidores públicos, afeta os serviços, o papel do Estado, enquanto Estado-nação, né, do ponto de vista de
resolver, ou pelo menos amenizar as próprias contradições que o modo de produção produz, ou seja, desigualdade no acesso à saúde, no acesso à educação, à habitação e uma série de outras questões fundamentais da existência humana, que é exatamente o paradoxo da dívida pública. É importante colocar essa questão, porque só no ano de 2018 para 2019 foram mais de 40% do PIB brasileiro praticamente selecionado, né, represado para pagamento de juros e a rolagem da dívida, uma dívida que nunca foi auditada, apesar de vários projetos, de várias iniciativas populares, abaixo-assinadas e manifestações, e que, de certa forma, é um cancro, um câncer que nos consome, que nos destrói, porque impede que o Estado, nesses momentos mais catastróficos da vida humana, da vida social, possa ter um papel mais decisivo, mais presente. E isso é importante ter claro, porque nós poderíamos, se repensasse essa política de contingenciamento, ou melhor, não é nenhum contingenciamento, né, de seleção, mais de 40% do PIB brasileiro, isso equivale a mais de 1 trilhão e 65 milhões de reais, é muito, mas muito recurso público que é destinado ao sistema financeiro, à manutenção do sistema financeiro. E, em contrapartida, o que acontece? Nós poderíamos estar ofertando, enquanto Estado, enquanto governo, estou defendendo o governo, muito mais do que os R$600 que está sendo fornecido nesse momento, de forma emergencial, e que o Paulo Guedes já anunciou que pode reduzir para R$200, não sabe nem se vai ter condições de manter durante 3 meses, para as vítimas, né, desse processo de deterioração da economia brasileira, né, que não é apenas motivado pela pandemia, a pandemia ela traz à tona essas contradições, mas é motivado fundamentalmente por uma lógica financeirista, por uma perspectiva de manutenção do sistema financeiro nacional e internacional e seus agregados, né, com o fundo público, com os recursos que vêm de pagamento de impostos e taxas, que eu, que você, que está me assistindo, né, que a sua família, e que todo e qualquer brasileiro, nesses mais de 8 milhões de quilômetros quadrados, pagam dia a dia, né, quando consome alguma coisa ou quando pagam suas tributações de conta de água, de energia, etc. Isso é um assalto, é um crime que tem que ser denunciado aqui. E isso não está sendo revisto. E ao não rever isso, cria-se um paradoxo. E esse é o paradoxo que nós estamos vivenciando, e que, como eu falei ainda há pouco, traz à tona essas contradições da forma como o modo de produção capitalista ele é desenvolvido no país e como ele, de certa forma, tem sido, vamos dizer assim, gerenciado tanto pelas empresas como pelo Estado, através dos seus governos de feição tipicamente neoliberal. E são muitos. A nível da esfera federal, estadual e municipal, eles têm e formam esse conluio. E uma dessas contradições, Sérgio e companheiras que estão nos acompanhando aqui, é exatamente você colocar o paradoxo entre o direito ao lucro versus o direito à vida. Cria-se, né, essa falsa temática, que na realidade não deveria ser, mas dentro desse contexto de pandemônio, né? Então, nós temos uma pandemia das crises em curso, onde a pandemia sanitária, a pandemia do vírus, do Covid-19, acentuou, né? E aprofunda-se um pandemônio, o pandemônio da lógica neoliberal. E esse pandemônio da lógica neoliberal coloca, então, a faca no pescoço da opinião pública, onde se coloca o direito ao lucro versus o direito à vida. E arma-se um conjunto de manifestações pedindo o fim do isolamento social, o fim da retomada das medidas de contingenciamento social que diversos estados e municípios vêm tomando, que tem sido, por incrível que pareça, a única forma eficaz de conter o avanço do Covid-19, e um presidente da República, alguns governadores, inclusive o governador de Minas Gerais, mas principalmente o presidente da República, que resolveu assumir a postura da lógica do mercado. Então, se antes era uma gripezinha, agora são algumas vidas, a gente vai morrer, mas o que importa é que tem que produzir.
O que importa é que tem que manter um nível de lucratividade. O que importa é que tem que manter a máquina produtiva funcionando, mesmo que isso consuma mais 20 mil vidas, além das 20 mil que nós já perdemos. E o Brasil hoje já figura entre os 3 maiores países do mundo em contágio, e, infelizmente, muito provavelmente, nós vamos chegar, talvez, à 2ª colocação, ficando apenas atrás dos Estados Unidos em óbitos. Então, essas são algumas contradições que não são apenas de gerenciamento da máquina pública, de governança, de visão de como tratar algo que, na realidade, se juntam, se somam, não são indissociáveis, ou seja, o processo produtivo e o direito à vida, à existência material. São questões éticas também que estão se colocando, que alimentam essas intenções de acabar com o isolamento social, e que por detrás delas tem essa perspectiva, né, da manutenção de uma normalidade que não existe. Não existe mais essa normalidade. Então, isso tem que ser devidamente denunciado. Acontece essa situação, isso a gente tem que ter essa sensibilidade, Sérgio, companheiros e companheiras, porque o Brasil ele também padece de contradições do próprio processo do desenvolvimento do capitalismo, não só no país, mas no mundo. Quando eu iniciei essa intervenção, eu falei de uma crise estrutural, né, que é exatamente o desenvolvimento ou a apreensão da tecnologia, da ciência e da tecnologia, fundamentalmente pelo processo produtivo, que não significa que ciência e tecnologia sejam ocupadas, elas são aprendidas pela lógica do sistema, de modo a substituir trabalho vivo por trabalho morto, alterar a sistemática da organização laboral e reduzir direitos, conquistas, precarizando cada vez mais, né, sucateando cada vez mais a vida e aumentando lucros e dividendos sob a exploração da força de trabalho. Isso significa que, por exemplo, no nosso caso, nós temos mais de 50% da classe trabalhadora hoje no Brasil na informalidade. Isso não vem desse governo, não vem do governo anterior, vem de um processo sequencial ao longo do tempo, e que é um processo mundializado, não é apenas uma característica do Brasil. No mundo todo, nós temos assistido um processo de terceirizações, precarizações, ataques através de reformas trabalhistas a direitos e a conquistas dos trabalhadores, o que aumenta substancialmente a exploração, a desigualdade, a miséria e expõe as feridas, né, das contradições do modo de produção capitalista e a complicência do Estado e dos governos. E aí, diante de um contexto desse, é realmente difícil você virar para um pai de família, para uma mãe de família, que depende do seu trabalho, que está na informalidade, que ele permaneça em casa. Então, são contradições latentes que nós estamos vivenciando, né, e nós temos que ter essa sensibilidade, principalmente com esses trabalhadores e trabalhadoras, que, infelizmente, vão ter que fazer diariamente essa opção. Olha, se eu ficar em casa, eu morro, mas se eu não sair, quem paga a minha conta, quem paga o meu aluguel, quem traz a comida para dentro de casa. Os míseros R$600 não estão dando conta de manter isso. Mas a ânsia do governo não é a retomada, né, da, entre aspas, normalidade com esses 50%, 51% da classe trabalhadora. É com o conjunto da obra e, principalmente, com os seus acordos, né, enquanto Estado, na manutenção dos pagamentos da dívida pública e dessa grande agiotagem internacional, né, que se alimenta através da dívida pública. Então, todo um conjunto de contradições que estão em curso, e esse conjunto de contradições vão alimentando outras situações, Sérgio, né, de gestão de Estado, de concepção de sociedade, de perspectivas de organização e luta, que eu vou procurar rapidamente traduzir algumas delas aqui. Dentro dessas contradições, as mais imediatas do ponto de vista da economia, nós temos aí agora a figura do home office, que tem sido enaltecido, sugerido como uma alternativa e que vai acabar se tornando talvez um grande laboratório. A pandemia está sendo também utilizada como um grande laboratório de alternativas e alterações na logística da organização do mundo do trabalho,
para se pensar no pós-pandemia a extração de mais-valia, né, e de condições mais lucrativas ao sistema produtivo. O home office, por exemplo, é uma delas. Mas pesquisas recentes vêm demonstrando que, além de se aumentar a carga de trabalho àqueles que estão trabalhando em home office, você também pode, associado à reforma trabalhista, celebrar acordos que são muito vantajosos ao sistema produtivo, onde, por exemplo, no home office, você transfere para o trabalhador um conjunto de obrigações que era da empresa anteriormente. Então, você faria, por exemplo, ligações da empresa para fazer cobranças ou consultas, né? Que agora você vai estar fazendo da sua casa, pagando do seu bolso, né, as contas telefônicas que você está gastando. Você vai estar utilizando equipamentos que são seus, que outrora você fazia na empresa, e se na empresa esse equipamento, por alguma sobrecarga de energia, queimar, pifar, etc., né, a empresa que estaria arcando com os custos da reposição ou do conserto, mas no home office, dependendo do acordo que é celebrado, se queima algum equipamento, o gasto operacional que você vai estar tendo com aquilo, né, para manutenção, ou mesmo para troca, é seu. O que aumenta o nível de precarização e aumenta o nível de exploração. Sem contar a perda total de liberdade, né? Sobre o home office, você coloca aí uma peixe de liberdade, que você consegue condicionar o seu tempo, mas isso não é verdade, porque você está ali dentro de casa, você vai ter que dividir o seu tempo com os afazeres domésticos, com os cuidados com os filhos, né? Uma das formas de você controlar o tempo do trabalhador, se outrora era com o cartão de ponto, com o home office, você coloca níveis de produtividade pré-estabelecidos que em 6 horas ele não consegue fazer. Então, com isso, você consegue ter um controle até maior de tempo, né, submetendo ele metas que ele em 6, 7, 8 horas não vai conseguir fazer, e vai ter que se desdobrar, inclusive trabalhando aos sábados e aos domingos para poder cumprir essas metas. O que eu quero dizer aqui é que, mesmo nos processos de crise econômica, de recessão, o modo de produção capitalista consegue se reinventar. Ele consegue tirar da cartola situações e condições, né, para conseguir driblar as próprias contradições criadas por esse modo de produção, aumentando o seu nível de produtividade, de exploração, através da precarização e através da sedimentação funcional dos trabalhadores. Isso nos traz, aí já avanço mais um pouco, isso nos traz outras contradições, nos apresentam outros desafios. Um desses desafios é como organizar ou reorganizar, Sérgio, esse conjunto de trabalhadores da informalidade, uma informalidade mais precarizada ainda, né, com mais desafios ainda. E quando eu digo nós, eu digo movimento sindical, movimento popular, e compreender que talvez no pós-pandemia, mais do que nunca o movimento sindical vai ter que se associar ao movimento popular e a outras lutas que, teoricamente, foram sempre postas como lutas secundárias, ou mesmo marginalizadas, numa perspectiva da luta de classe, porque essas lutas, outrora vistas como secundárias, vão se tornar lutas importantes e centrais em novas e profundas contradições que vão surgir. Talvez os trabalhadores, ou trabalhadoras, no pós-pandemia, entrem nesse canto de sereias, que agora está sendo cada vez mais vinculado pela mídia, por lives, pela imprensa, com propagandas pagas por empresas e conglomerados, startups que representam essas empresas, de que, nesse momento agora, você está livre, então cabe você ser um empreendedor, tá? Você pegar alguns recursos, associar a sua família, ter coragem, né? E, vamos dizer assim, inovar, né? Porque nos momentos de crise, o que cabe é coragem, inovação, e transfere para o trabalhador, isso é uma perspectiva ideológica muito sutil, que muitas pessoas não têm conseguido perceber, Sérgio, transfere para o trabalhador a responsabilidade sobre a sua própria situação e a responsabilidade do seu fracasso. Então, você agora está livre, né? O mercado houve uma retração, mas rapidamente ele vai se abrir. Então, o que cabe agora
você não ficar mais dependendo do Estado, não ter mais nenhuma perspectiva com a indústria, com a empresa, ser um empreendedor, né? É se encher de coisa, focar nas competências e nas habilidades que são suas, como se não dependesse de um conjunto maior que a própria lógica do desenvolvimento do mercado. Então, o discurso do empreendedorismo, né, seja a nível da educação, seja a nível da vida privada, como um modelo alternativo para o pós-pandemia, ele já está sendo gestado, já está sendo construído. E isso significa um outro desafio a nós, que pensamos uma sociedade mais justa, uma sociedade mais fraterna e fundamentalmente emancipada em relação a essa lógica excludente do modo de produção capitalista, que nos desumaniza, né, que nos escraviza a uma alienação e a fetichização de coisas que não são tão importantes assim à nossa existência, como nós muitas vezes as damos tanto valor, e as damos valor exatamente porque sofremos com a influência da ideologia. Isso significa um desafio de conseguir dialogar de uma forma formativa e organizacional com esses trabalhadores frente a essas contradições. Nós vamos ter um aumento muito significativo de desempregados, não tenhamos dúvidas disso, o que aumenta também a necessidade da solidariedade de classe, né, do entendimento e da compreensão, né, da organização desses trabalhadores desempregados, que também é um desafio, né, um desafio que não é apenas do nosso país, é um desafio global, e repensar essa unidade com o movimento popular, tendo em consideração que talvez um trabalhador na informalidade não encontre mais no movimento sindical um representante dos seus interesses políticos e da sua relação econômica, porque ele agora está, de certa forma, fora da formalidade, né, vivendo a fantasia do empreendedorismo ou de alternativas dessa forma, mas ele vai sofrer contradições, né, no seu bairro, com a falta de acesso à saúde, à educação de qualidade, transporte público que não existe, né, o transporte coletivo é privatizado, com passagens cada vez mais caras, né, com a falta de ações de iniciativa ao saneamento. Por quê? Porque a tendência natural é que, com a diminuição da arrecadação, com o aumento do desemprego e com essa peculiar compromisso do Estado em continuar mantendo os altos níveis, né, do PIB brasileiro destinados à dívida pública, ou seja, à manutenção dessa máfia do sistema financeiro internacional e os seus agregados aqui, a diminuição de recursos, ela vai se dar sobre o quê? Sobre a saúde, sobre a educação, sobre os serviços públicos, sobre a manutenção das universidades, sobre a manutenção da educação profissional tecnológica, dos institutos federais, sobre a manutenção do SUS, o que aprofunda mais ainda a desigualdade e a barbárie que nós estamos vivenciando. Por isso é que, de certa maneira, assistindo hoje assistindo agora, um pouco mais de uma hora atrás, né, o vídeo da reunião ministerial do Bolsonaro com os seus ministros, onde eles batem muito na tecla na importância da volta ao emprego para manter a arrecadação, é porque ele, num determinado momento, ele fala, olha, vai chegar um ponto que vai se aumentar as tensões sociais. E ao se aumentar as tensões sociais, né, isso faz com que um conjunto de outras contradições políticas, além das econômicas, né, vão se equacionar. E se equacionar um patamar de que revoltas populares que comecem a colocar na ordem do dia, né, as causas dessas contradições, a expropriação, a miséria, da onde que isso vem, a falta de compromisso dos governos, pode, inclusive, derrubar esses governos. Não apenas derrubar esses governos, mas colocar, inclusive, os 2% da sociedade brasileira que detém quase 50% da riqueza nacional contra a parede. É bom a gente lembrar que nós estamos num contexto, num cenário de um país que é a 8ª economia do mundo, mas é a 7ª em desigualdade e a 2ª em concentração de renda.
Daí nós avançamos, Sérgio, e aí eu fecho por aqui, em outras contradições ideológicas e políticas. Uma das contradições ideológicas que está colocada é essa que eu procurei dizer, né? É o direito ao lucro versus o direito à vida. E aí você tem que se colocar em uma escolha maniqueísta, e nessa escolha maniqueísta que o próprio Estado e o próprio governo, de certa forma, nos impõe, a gente deve escolher a vida, sempre deve escolher a vida. Nós já perdemos mais de 20 mil brasileiros, e com certeza, né, se nós acabarmos com o isolamento social, ou pelo menos ou fazermos um processo abrupto, rápido, né, de descontingenciamento desse isolamento, como se a normalidade estivesse reinando, né? Chegou até um ponto de alguns empresários defenderem de que deveria se proibir a divulgação de óbitos e de contaminados, para que as pessoas voltassem a uma perspectiva de normalidade, né? Isso não vai acontecer. Nós não temos ainda com clareza quando que uma vacina ela vai ser efetivamente produzida e repassada ao conjunto da população mundial. Existem algumas expectativas, e muito menos nós temos aqui a clareza de quando vai ser o pico da pandemia e quando ela vai recuar. Se adiou campeonatos, se adiou uma Olimpíada, e se está, inclusive, discutindo o adiamento das eleições. É porque a profundidade e o avanço da pandemia, principalmente pelo interior do país, é muito provável que ainda vai durar algumas semanas ou mesmo meses. Isso não é pouca coisa, né? E o fim do isolamento social, para beneficiar o setor produtivo, e essa perspectiva e essa lógica que eu falei ainda há pouco, ele vai colocar em colapso o pouco que ainda nos resta de saúde pública. E aí não são mais 20 mil, são 30, 40, 50, talvez até muito mais do que isso, em poucas semanas, né? E talvez até o final desse ano, chegamos aí a casa de mais de 100 mil mortos. Então, são contradições que revelam perspectivas de sociedade, são contradições que revelam modelos de Estado, e esse é um modelo de Estado neoliberal, né, reacionário. E para quem assistiu a fatídica reunião que veio ao ar agora, liberada pelo Supremo Tribunal Federal, tem um determinado momento, que eu gostaria de ressaltar aqui, que o Paulo Guedes, ministro da Economia, ele diz o seguinte: não tem New Deal, não tem plano Marshall, não tem recurso para investimento e salvaguarda do setor público. O que tem é investimento para a iniciativa privada. Então, aqueles meus amigos e minhas amigas sociais-democratas de coração puro e sã, que ainda acreditam na possibilidade que, com os efeitos da crise econômica, vai haver uma guinada, mesmo que forçada, né? Mas, vamos dizer assim, keynesiana, nesse governo, isso é uma ilusão. Porque com as crises, o neoliberalismo também pode se aprofundar. E me desculpa o perdão da palavra, dane-se aqueles que vão morrer de fome, de miséria, né? E na sarjeta dos bancos de hospitais e postos de saúde, morrendo de Covid, com a falta de uma assistência médica ou de equipamentos adequados. Então, um pouco é esse o contexto que nós estamos vivenciando. Finalizo que, talvez nunca na história da República Brasileira, pelo menos da redemocratização para cá, nós não tivemos tantas ameaças às parcas conquistas democráticas que a Constituição de 1988 nos proporcionou, das parcas ilimitadas conquistas democráticas, mas que nesse momento nós temos que nos assenhorar e segurá-las pelos dentes e pelas unhas, firmemente, né? Cresce um processo de fascistização no cenário político brasileiro, com hordas protofascistas, armadas, que defendem o fechamento do Congresso, o fechamento do Supremo Tribunal, o fechamento do Senado, a volta de um estado de exceção, como aconteceu entre 1964 e 1985, né, ou seja, a volta de uma ditadura militar, a supressão do direito à liberdade de opinião,
como forma de equacionar problemas que não se resolvem por uma caneta, seja ela BIC, seja ela qual for, plagiando aí esse cidadão que ocupa a cadeira da presidência da República, e que não se resolve apenas por decreto. Né? Então, finalizando, uma perspectiva que se coloca é repensar a vida humana. Né? Nós, após essa pandemia, em um momento ela vai passar, assim como passou a pandemia daquilo que ficou conhecido como febre, gripe espanhola, no início do século XX, assim como foi a pandemia da febre amarela, também no início do século XX, em algum momento essa pandemia vai passar. Isso não significa que nós vamos voltar à normalidade, porque o que era antes não era normal. O antes não era o normal. Então, esse momento é um momento de reflexão, um conjunto de situações e contextos da existência humana, que nos faz pensar o papel do Estado, que nos faz pensar a participação popular, mesmo com uma democracia limitada, mas a participação popular, né, nas políticas públicas, independente de que governo for, e uma participação ativa, atuante, presente, a ampliação dos espaços democráticos, a manutenção das conquistas sociais e, fundamentalmente, né, ressaltar a importância que o serviço público tem em momentos de crise. Você vê, né, o ex-ministro da Saúde, o Mandetta, que não é esse bom moço que a imprensa, de certa forma, colocou. Né? Ele foi colocado num pedestal de destaque porque se contrapunha, né? E aí muitas pessoas, de certa forma, e outros setores, inclusive da burguesia brasileira, o apoiaram, porque se contrapunha ao Bolsonaro e aquilo que o Bolsonaro representa na atualidade. Mas você vê um médico ruralista, membro da elite desses 2% que detém mais de 50% da riqueza nacional, que durante um bom tempo, né, foi representante lobista no Congresso Brasileiro de interesses, né, das empresas privadas de saúde, reconhecer que se não fosse o SUS, nós estaríamos vivendo uma catástrofe social. O próprio general que assumiu depois de uma sequência de idas e vindas, né, no Ministério da Saúde, o Pazuello, reconhece que se não fosse esse modelo de saúde pública implementado já há décadas no país, nós estaríamos numa situação muito pior do que outros países do mundo e, quiçá, idêntica aos Estados Unidos em quantidade de óbitos. Quero aqui ressaltar a importância das universidades públicas, dos institutos federais, que são esquecidos e marginalizados pela grande mídia, mas que estão todos, nesse momento, trabalhando em pesquisa e projetos de extensão junto às comunidades locais para combater e prevenir a contaminação do Covid-19. Então, finalizando, não são os servidores públicos que assaltam esse país, como o senhor Guedes disse. Quem assalta esse país é o latifúndio, é o sistema financeiro internacional, né, e os grandes empresários associados ao capital internacional que não têm a preocupação com a vida humana e muito menos com o desenvolvimento e autonomia desse país. Então, o que eu quero fazer também, finalizando, né, uma homenagem aos servidores públicos e, fundamentalmente, à educação federal, né, aos institutos federais, às universidades e ao SUS, que estão na linha de frente da resistência e do combate a essa pandemia, né, e da resistência ao combate ao pandemônio do neoliberalismo promovido por esse governo reacionário, protofascista e que não tem a vida como principal elemento da governança e das políticas do Estado. Muito obrigado. Fico por aqui. Bom, nós agradecemos aí o professor Fábio Bezerra, né, que falou um pouco sobre os desafios da classe trabalhadora diante da pandemia e do desgoverno Bolsonaro, que não é governo, é desgoverno. Fez uma análise aí, né, nesses minutos que ele falou, deu para um panorama bastante preocupante, deixando a gente bastante apreensivo com o futuro nosso enquanto trabalhadores.
Então, nós estamos com o professor Fábio, você que está assistindo aí conosco, participando aí pelo Facebook da SOFOP, quiser mandar pergunta, digita a sua pergunta aí no Facebook, que aí a gente vai transmitir aqui para o professor Fábio, ele vai responder a pergunta, a dúvida que você tiver, a sua colocação, né? E nós vamos continuar aqui mais um pouco conversando sobre isso, né? Eu, Sérgio, Felipe e o Vinícius vamos estar aqui batendo um papo com o professor sobre esta situação, né? Sobre essa questão gravíssima que afeta a vida nossa dos educadores enquanto membros de organizações sociais. E eu queria até, Fábio, começar por isso aí, né? Primeiro, agradecer o César, que está lá na retaguarda, está anotando, vai repassar as perguntas para a gente, está comandando aqui todo o processo aqui de live, agradecer o César, mas, Fábio, o que me preocupa é que nós estamos vendo tudo isso, que perda de direitos, o capitalismo se reinventando, procurando maximizar seus lucros, mesmo com essa situação aí, dane-se a vida humana, o governo atacando o serviço público, retirando direitos, reduzindo ainda mais direitos duramente conquistados aqui, no passado recente, não passado longo, no passado recente, e nós estamos num momento de isolamento social, que nós estamos presos em casa, não podemos reagir da maneira que a situação merece uma reação nossa. Então, eu pergunto para vocês, nessa sua breve análise, o que se colocaria como os movimentos sociais, sindicais, movimentos políticos populares de defesa dos direitos do cidadão, eles vão conseguir se reorganizar diante dessa situação, uma vez que nós não estamos podendo. Os movimentos sociais, os movimentos de esquerda, os partidos políticos, os movimentos sindicais, nós estamos respeitando a questão do isolamento social. A gente não vê a mesma coisa da direita. A direita vai para a rua, o Bolsonaro vai para a rua com seus asseclas e servidores e puxa-saco, e nós ficamos em casa. Mas como é que nós vamos reagir? Como que você acha que elas vão se organizar? Eu digo, no momento atual, nessa situação atual, e na pós-pandemia, que toda essa estrutura vai ser reorganizada, né? Claro, para poder prejudicar mais ainda o trabalhador. Como que você acha que os sindicatos, movimentos sociais vão se organizar para reagir a tudo isso? Ou você acha que vai passar um período aí de letargia, sem barata tonta, sem saber onde estamos? Aí depois o Felipe e o Vinícius também farão suas perguntas, ou você quer que a gente faça as 3 perguntas e depois você responde as 3? Como é que você gostaria? Acho que pode ser as 3, que aí a gente faz um bloco, né? E talvez uma resposta a uma pergunta pode ajudar a responder a outra. Tá certo. Então, Felipe ou Vinícius, qual dos dois vai querer começar a perguntar? Por favor. Opa, boa noite. Boa noite, professor. Muito obrigado aí por estar conosco. Vamos chamar de companheiro. Tudo bem, boa noite, companheiro. Por estar conosco, por nos ajudar a tentar esclarecer todas essas questões que têm sido levantadas aí neste período, né? Bem, tudo indica que vamos entrar numa grande recessão econômica. Nós já estávamos numa situação econômica difícil, essa situação difícil se agravou e tudo indica que ela tenderá a piorar. Temos percebido que, novamente, seremos nós, da classe trabalhadora, que vamos ser altamente prejudicados na tentativa de o país lidar com essa recessão econômica. Poucas pessoas têm tentado apresentar alternativas para essa iminente recessão econômica. Algumas falam em reforma tributária, que seria um modo de nós tentarmos evitar congelamentos de salários, redução dos postos de emprego, redução da nossa seguridade social. Só que quando se fala em reforma tributária, também se fala das consequências negativas de uma reforma tributária. Essas consequências negativas seriam principalmente redução drástica de investimentos e fuga de capitais. No entanto,
parece que a reforma tributária é a única, e se não é a única, é a melhor alternativa pela qual nós devemos lutar. Você, com os seus estudos e com a sua experiência no movimento sindical, como você enxerga a possibilidade de uma reforma trabalhista e o que você acha que nós, no movimento sindical, podemos fazer para tentarmos lutar, desculpa, reforma trabalhista não, uma reforma tributária, e o que você acha que nós, no movimento sindical, podemos fazer em prol dessa reforma tributária? E aí, complementando essa questão, acho que você falou muito bem sobre a dificuldade que é tentar construir condições sociais mais dignas no modo de produção capitalista. No entanto, é difícil vislumbrar um futuro afastado do modo de produção capitalista. E talvez nós possamos tentar buscar um sistema que seja a retomada de uma social-democracia com um viés trabalhista. Eu queria saber também, dentro dessa questão, como você enxerga esse sistema social-democrata, que hoje em dia está em crise, e como você enxerga essa possibilidade de tentarmos dar um viés mais trabalhista a essa social-democracia, que era o que norteava o surgimento dessa ideologia de esquerda, que é o trabalhismo, que foi muito forte no século XX, que foi abandonado e que hoje há determinadas correntes de centro-esquerda que tentam retomá-lo. Isso aí. Obrigado. O Felipe, nosso companheiro Felipe, parece ter problema com o sinal de internet dele, caiu. Quando ele retornar, ele faz a pergunta dele, Fábio. Se você puder responder essas duas, aí depois, quando ele retornar, ele faz a colocação dele, tá bom? Tá bom. Ô, Sérgio, como os movimentos sociais vão se reorganizar? Confesso, não é minha função aqui, já, vamos dizer assim, predeterminar determinadas situações, né, como se eu estivesse já fazendo previsões do que vai acontecer objetivamente no pós-pandemia. Eu penso que o que eu posso estar contribuindo, problematizando e refletindo, as possibilidades e os caminhos, ou pelo menos os atalhos, uma perspectiva de reorganização da classe trabalhadora, que já não era tão fácil, né, por conta do próprio modo de desenvolvimento do capitalismo no Brasil nesses últimos 15, 20 anos, e também por conta de um conjunto de contradições políticas e ideológicas que ainda estão presentes junto aos movimentos sociais e que são heranças, e nós temos que ter isso muito claro, das políticas de conciliação de classe dos governos do PT, que nos deixaram uma herança muito ruim, né? Muito ruim. Uma certa, por exemplo, uma certa exacerbação da institucionalidade, uma crença quase que clerical de que apenas a eleição ou a via parlamentar institucional resolveria todos os dilemas e contradições da classe trabalhadora, e um desarme ideológico em relação à análise nua e crua de como funciona e como se retroalimenta o modo de produção capitalista. Então, isso são algumas heranças ruins, negativas, que vêm dessa perspectiva institucional e de conciliação de classes, que as organizações sociais associadas ao Partido dos Trabalhadores, em especial, de certa maneira, plantaram, semearam, nutriram, e nós colhemos aí, e ainda estamos colhendo, muitos equívocos, né, em relação à condução da luta. Nesses atalhos, a primeira questão que eu acho que é fundamental, Sérgio, é a independência de classe. Independente de quem vier a
vencer as eleições municipais e compor as câmaras municipais e as prefeituras locais, os mais de 5.800 municípios do país, seja em outubro, seja em novembro ou dezembro, né, o Congresso está discutindo até mesmo o adiamento das eleições, né, os movimentos sociais têm que ter independência política e ideológica frente a esses governos. Porque o que nós vivenciamos nos últimos anos, principalmente na era do PT no governo, foi uma complicência desses governos para com o sistema financeiro em muitos momentos. E aí reformas que, por um lado, foram importantes no sentido de se ganhar espaço aos movimentos sociais, com conquistas de direitos, a ampliação, por exemplo, de vagas nas universidades públicas, construção de mais hospitais, ampliação da rede federal de educação profissional e tecnológica, mas, por outro lado, manutenção da lógica fundiária. Nós não tivemos a reforma agrária nesse país, e aí um pouco dialogando com o Vinícius, né, em uma perspectiva de desenvolvimento humano, não desenvolvimento econômico, né, que equacione disparidades e desigualdades, tem que passar pela reforma agrária, e ela efetivamente não foi promovida nos 13 anos de governo petista. Tampouco uma reforma urbana. Nós temos aí mais de 8 milhões de brasileiros e brasileiras vivendo em condições subhumanas. Um país onde a maioria das capitais tem muito mais imóveis fechados para especulação imobiliária do que pessoas nas ruas, sem teto, por exemplo. Essas são algumas contradições. Então, a independência política e ideológica desses movimentos, Sérgio, é fundamental. A ampliação e a unidade do movimento sindical com o movimento popular, do movimento estudantil. Aí em Ouro Preto vocês têm, já de algum tempo, uma experiência nesse sentido, e essas experiências elas devem ser mantidas e aprofundadas, onde os segmentos da classe trabalhadora têm que começar a compreender que a luta do povo indígena, mesmo que ela possa ser dimensionada num outro lugar de espaço e tempo, é também uma luta, né, por uma emancipação de uma lógica de produção, de um sistema político que oprime o trabalhador na periferia, o sem-teto que produz, né, mas não é reconhecido pela sociedade, o sem terra, que quer terra para produzir e não para especular, o desempregado. Então, retomar a perspectiva de uma visão mais totalizante da classe trabalhadora e da formação. Esse é um outro desafio que está colocado nesse processo de reorganização, Sérgio, a formação política. Explorar as contradições. Né? Por exemplo, por que não reduzir o percentual que hoje está na casa dos 40% do PIB e que é sagradamente mantido para rolagem da dívida pública, por que não reduzir esse percentual para patamares que sobrem recursos, que são recursos públicos da classe trabalhadora, que é quem produz, que é quem trabalha, que é quem realmente paga impostos nesse país, que os maiores sonegadores de impostos são as grandes empresas e os grandes latifundiários. Por que não reverter esse recurso para ampliar a construção de hospitais, a melhoria da saúde pública, né? A promoção de obras públicas, eu não estou sendo keynesiano, não, mas a promoção de obras públicas que possa gerar mais empregos com frentes de trabalho. Por que não fazer isso? Sendo que outros países do mundo estão revendo o seu sistema de endividamento em relação aos organismos internacionais financeiros, exatamente para que o Estado possa intervir e estar mais presente na economia. Diga-se de passagem, é importante ter claro que nenhuma grande crise socioeconômica foi resolvida pela mão invisível do mercado. Nenhuma grande crise. Todos os estados, de alguma forma, teve que se fazer presente. Só que o Estado, nesse momento, ele tem que se fazer presente, e aí a importância da organização popular, no sentido de pertencimento desse Estado, que não é da elite, que não é dos latifundiários, que não é e não pode ser apenas de um 1% da população brasileira, né, de se assenhorar de mecanismos de disputa de projetos dentro e fora do Estado. Né?
E em alguns momentos, Sérgio, tem que se colocar na ordem do dia essas contradições, né, e fazer ações diretas de defesa da educação pública, de defesa da saúde pública, de ocupar esses espaços de resistência. Então, esses são alguns elementos, né, que nós temos que estar apresentando, que podem ajudar no processo da reorganização. Qualquer reorganização da classe trabalhadora tem que passar por uma retomada de consciência, né, de classe em si, e de classe para si. E de uma perspectiva de que nada muda se a gente não mudar. Nada é eterno. Quem disse que o modo de produção capitalista ele é eterno? Quem disse que esse estabelecimento estabelecido tem que ser mantido dessa maneira? Né? Ousar ter outras perspectivas, né? E questionar aqueles que defendem a manutenção desse sistema a justificarem por que ele tem que ser mantido. Ora, se nós somos, entre aspas, né, não sei se com a contemporaneidade podemos nos dizer assim, mas se nós somos animais racionais, nós temos que utilizar a nossa racionalidade para criticar, não é para dizer amém, ao que o senso comum nos diz, ao que a imprensa nos diz, ao que os clérigos nos ensinam, que a tradição cultural nos apresenta. Por que não usar e questionar essa sociabilidade e essa sociedade? Né? Essas são algumas questões que eu acho que estão colocadas e que a pandemia traz à tona, por isso que nós não podemos voltar à normalidade. Tentando dialogar com o Vinícius, né, reforma tributária para quem, Vinícius? A reforma tributária dos neoliberais, e na entrevista, inclusive, apresentada hoje, né, na TV fechada, daqui a pouco, com certeza, alguns trechos dessa reunião ministerial do governo federal, dos seus ministros, né, vai vir a público. Em determinado momento, se colocou lá em redução de alíquotas, redução de impostos, mas isso necessariamente não significa aumento de vagas de emprego. Pode aumentar, talvez, a lucratividade, a concentração de renda e riqueza para as grandes empresas, mas necessariamente não significa, na atualidade, da forma como o capitalismo vem operando no Brasil, necessariamente, se você não condicionar um conjunto de outras regras e leis, isso não significa necessariamente que vai se gerar novos postos de trabalho. Até porque as novas tecnologias, né, a inteligência artificial, por exemplo, as novas tecnologias de informação e as não tão novas assim, né, formas de organização laboral, como a qualidade total, que foi implantada lá no final dos anos 60 e início dos anos 70, estão aí para demonstrar de que é possível você produzir mais, com menos seres humanos presentes no processo produtivo, né, garantindo um certo nível de lucratividade. Então, tem que ter muita clareza que existem muitos sofismas, muitas falácias em torno do debate da tributação, e pensar o debate da tributação no Brasil, tudo bem, como reduzir a carga de impostos sobre o setor produtivo, principalmente dos pequenos e médios produtores, mas tem que então aumentar a carga de impostos, né, e principalmente a cobrança dos impostos não pagos dos grandes conglomerados empresariais. Durante muito tempo, falou-se muito, né, no rombo da Previdência, mas quando você vai ver a lista, Sérgio, os grandes devedores da Previdência são as grandes multinacionais, os grandes conglomerados, são empresas do agronegócio, né, que não pagam aquilo que lhe é devido. Então, se a gente vai fazer uma reforma tributária, nós temos que reduzir esse fosso da desigualdade. Por que apenas 1,5% da população tem que ficar com quase 50% da riqueza gerada nesse país? Aí a gente começa a se distanciar, né, desse patamar horrível, né, desumano e humilhante, que é o seu sétimo país em desigualdade, o segundo em concentração de renda. Qualquer reforma tributária que tem que ser feita nesse país tem que reduzir a concentração de renda e distribuir essa renda entre a classe trabalhadora, entre os mais pobres, para diminuir o fosso da desigualdade. A retomada de uma perspectiva social-democrata ou trabalhista, Vinícius, eu penso que nesse momento histórico isso não está colocado na agenda
daqueles que, infelizmente, mandam no mundo. Eu digo isso porque a trajetória da social-democracia no século XX, ela foi aceitável quando havia um contraponto, principalmente nos países europeus, ao avanço da perspectiva socialista, principalmente no pós-Segunda Guerra Mundial. Chamado estado de bem-estar social, uma forma de você reduzir a penetração das perspectivas revolucionárias na classe trabalhadora, principalmente na Europa ocidental, tendo em vista os avanços humanitários, a experiência socialista da Revolução Russa promoveu ao longo de décadas, né? E também uma forma de desarmar, né, o próprio movimento sindical, né, cooptando esse movimento sindical, uma lógica de conciliação, com a falsa ilusão de que era possível humanizar o modo de produção capitalista. A questão central é que hoje, após a queda do leste europeu, após a queda da antiga União Soviética em 1991, e o avanço das perspectivas do neoliberalismo no mundo, os capitalistas não precisam mais desse contraponto tático e momentâneo e ficou conhecido como social-democracia. Não precisam mais disso, né? Até porque o avanço das contradições da crise estrutural do modo de produção capitalista, que leva a um aumento concorrencial, né, das grandes empresas e dos grandes monopólios, dos grandes conglomerados, exige que, cada vez mais, o Estado e toda a lógica do processo produtivo esteja a serviço da manutenção, da financiarização da economia mundial. Você tem, talvez é uma discussão até muito mais profunda, Vinícius, que, naturalmente, nessa live a gente não vai ter condições de aprofundar, mas você tem uma diminuição de um certo patamar de capital constante, um aumento desse capital variado, ou seja, de novas formas de exploração mais flexíveis da força de trabalho, o que, de alguma maneira, diminui o valor agregado sobre o produto e, teoricamente, reduziria a taxa de lucro, né? Se a gente for pensar dessa maneira, mas não é assim que o sistema pensa, não é assim que o sistema deseja. Então, dentro dessa inevitável contradição, que é o assenhoramento, a posse de novas tecnologias e recursos científicos para desenvolver processos produtivos mais sofisticados e mais lucrativos, você tem, por sua conta, né, um aumento de desempregados, uma diminuição gradual e significativa de consumo, pelo menos de determinados bens de produção, e que isso acaba, de alguma maneira, impactando, né, nas contas públicas, acaba, de alguma maneira, impactando na arrecadação. E o Estado moderno, não é do século XXI, já no final do século XX, ele cumpre um outro papel dentro dessa dinâmica. Se o Estado, no passado, Vinícius, ele foi o promotor de investimentos e reformas estruturais para o próprio desenvolvimento do capitalismo, um bom exemplo disso é a Era Vargas, mas não apenas, né? Mas em outros países do mundo a gente percebe isso de uma forma muito clara. Hoje o Estado ele tem que ser cada vez menos presente para dar vazão a esses conglomerados e essas associações empresariais mercantilizarem, tornarem tudo produto, tudo, beijo, sexo, saúde, educação, morte, vida, tudo tem que ser produto, tudo tem que ser fetichizado, e isso significa, né, naturalmente, não apenas a redução da presença do Estado, mas o equacionamento desses recursos do Estado para a manutenção, né, desse fundo internacional financeiro que vem exatamente do pagamento e da rolagem de dívidas públicas, que na realidade são formas como torniquete de extorquir os recursos públicos, não apenas no Brasil, mas no mundo todo. Isso significa que nessa atual conjuntura e nesse contexto, esses modelos trabalhistas, que também cumpriam um papel de cooptação de setores da classe trabalhadora, principalmente no governo Getúlio Vargas, mas não apenas, da social-democracia clássica,
não se equacionam e não encontram mais vazão nesse momento. Elas são contraditórias, porque significaria você ter que ter um Estado mais presente, ter mais investimentos públicos, mesmo que numa lógica nacional desenvolvimentista, e que não corresponderia, né, aquele quantitativo financeiro que deve ser equacionado, zelado e mantido para a sangria e manutenção do sistema financeiro internacional. Em alguns momentos, né, isso nós conseguimos ver, ficou conhecido como social-liberalismo, Vinícius, né? Por exemplo, nos governos Lula e Dilma, mais no governo Lula, no primeiro e no segundo governo. Mas a dinâmica da crise mundial, na minha modesta opinião, hoje não permite ilusões com a retomada de uma social-democracia ou medidas trabalhistas consentidas. O que nós estamos vendo na realidade é tudo na contramão dessa perspectiva, né? É o neoliberalismo ou liberalismo clássico na veia. E isso implica em contradições sociais que talvez a gente possa estar aprofundando, eu já me estendi demais aqui, em outro bloco. Mas eu não vejo, nesse momento, Vinícius, condições históricas, não é vontade política, não, é condições objetivas para que isso se materialize, seja com que governo for, do PT ao PSB, do PSDB ao PDT do Ciro Gomes, seja que governo for, não se equaciona, porque isso não está na ordem do dia do modo de produção capitalista mundial. Obrigado. Então, quando eu falo em reforma tributária, eu penso numa reforma tributária que justamente contemple esses aspectos que você levantou. Uma reforma tributária que, em lugar de penalizar a classe trabalhadora, tente aplicar uma maior tributação às grandes fortunas, como, por exemplo, bancos, grandes empresas, pessoas físicas com capital excedente, e também uma reforma que seja acompanhada por dispositivos e mecanismos legais que tente conter a fuga de capitais. Por exemplo, se você impõe uma maior tributação para as grandes empresas, essas grandes empresas tendem a migrar para países onde tenderão a pagar uma tributação menor. Então, a gente tenta fazer o quê? A gente tenta taxar a importação, de modo a tornar mais viável a permanência desse capital no país, já que somos um grande mercado consumidor, do que essa migração de capital para fora para tentar ser importada. Por que eu penso nessa reforma tributária? Porque, às vezes, me parece que a tentativa, que nesse sentido que você colocou, também parece ser utópica, de tentar resgatar aquele modelo que foi tão sonhado e que durante algum tempo da história deu certo, parece ser mais realizável e mais viável do que rompermos com o modo de produção capitalista, que todos nós detestamos. Mas eu sempre vislumbro, todos nós que detestamos o modo de produção capitalista, apontando todas as falhas e todos os problemas que o modo de produção capitalista nos trazem, que são problemas evidentes, mas ao longo de todos esses anos de vivência, seja como trabalhador, seja como estudante, eu nunca fiquei diante da apresentação de uma alternativa imediata ao modo de produção capitalista. Muitas vezes se fala que o único modo de superação do modo de produção capitalista é uma revolução. Mas e aí? As consequências de uma revolução seriam menos traumáticas do que a tentativa de retomada de um projeto trabalhista que durante um tempo pode ter dado certo? Ou de uma reforma tributária que seja acompanhada por medidas que tentem vetar a fuga de capitais? É isso. Mas eu entendo tudo que você falou. Só... O Sérgio, acho que está com o microfone desligado, Sérgio. Sérgio, tem que ligar o microfone.
Esse modo de comunicação é novo para a gente, né? A gente não está acostumado com isso, né? Eu estou falando que o Felipe está aí agora online. Felipe, caiu de novo, agora o Felipe caiu outra vez. Está voltando. O Felipe tem colocações a fazer aí para o Fábio. Felipe, por favor, enquanto seu sinal permite, faça aí suas colocações. Gente, eu peço desculpas aí, porque na hora do teste a internet funcionou perfeitamente, né? A gente testou que estava funcionando ótimo. Agora não teve jeito, está caindo toda hora. Então, assim, vou tentar fazer bem rápido. Eu queria saber essa questão, não sei nem se foi perguntado, porque eu caí várias vezes. Eu queria saber se dessa questão classista que esse vírus está evidenciando, né? Que a gente vive, assim, que a diferença de classe existe, está sendo mostrado por esse vírus, se isso pode refletir nas eleições de 2022, para, quem sabe, uma mudança nessa estrutura, ou, quem sabe, até uma união das esquerdas. Eu não sei se você acredita nisso, queria saber se você acredita, né, numa coalizão de esquerda, centro-esquerda, alguma coisa que possa deter esse avanço dessa extrema-direita que no Brasil já tá posta aí, né? Eu queria saber se você vê alguma expectativa de mudança e de união da esquerda para combater, e se não, qual seria uma possibilidade para combater esse tipo de governo mesmo que está só aprofundando mesmo a questão das reformas, que quem paga são o povo, né? E não cobra dos mais ricos, né? Entreguismo mesmo e privatizações. Muito bem, Fábio, por favor. Tá. Até aproveitar, Felipe, agradecer a pergunta, esclarecer que quando eu fiz uma crítica à tendência exacerbada que alguns movimentos sociais, organizações políticas têm com a institucionalidade, apenas e exclusivamente com a institucionalidade, mesmo falando em nome da classe trabalhadora, e ao fazer essa crítica não significa que eu esteja descartando a importância da participação nos pleitos eleitorais e se ocupar, ou pelo menos tentar ocupar, esses espaços, né? As câmaras municipais, as assembleias legislativas, o Congresso, é um espaço de ação política. Em alguns momentos da história foi um espaço, infelizmente ou felizmente, né, foram espaços fundamentais, porque dali emanaram leis, regulamentações, que atingiu toda a existência da sociedade ao longo de vários e vários anos. A própria Constituição, que eu falei ainda há pouco, ela é fruto de um processo de construção histórica coletiva, de resistência, de ação, de tensão, de disputa dos movimentos sociais, mas ela se equaciona, a fim e a cabo, no último ensejo, dentro do Congresso, que não significa que são os congressistas que fizeram a lei. Na verdade, ela é o reflexo de um processo de correlação de forças. E esse processo de correlação de forças, até, Vinícius, uma perspectiva entre a reforma e a revolução, e não cair nessa dualidade que muitas vezes é maniqueísta, né? Essa dicotomia falsa, é importante ter claro que a ocupação e a manifestação de projetos e a disputa de projetos passa também pela via institucional, mas não apenas, e não única e exclusivamente. Então, gostaria de estar ressaltando isso. É um processo dinâmico, e todos os espaços de disputa devem ser considerados. Espaço de disputas de projetos de classe, de projetos de sociedade, todos devem ser considerados, inclusive, com todas as suas limitações, o institucional. Aí, entrando no que o Felipe nos apresenta, né? Felipe, eu posso te dizer que talvez eu me arriscaria a fazer prognósticos de diversas questões, né? Até se meu clube do coração vai conseguir voltar para a primeira divisão ou não. Acho que na atual condição lá, do lado de lá da Lagoa da Pampulha, acho que não volta, não. É muito ruim, né? Mas, em relação a 2022, muita água ainda vai passar debaixo da ponte.
Digo isso porque nós temos uma iminência de um impeachment que pode, após a publicação do vídeo da reunião ministerial com o presidente da República, que ocorreu logo há pouco, na tarde de hoje, né, pode ter um transcurso diferenciado do que se esperava. Um impeachment ocorrendo esse ano, de forma célere, significa, por exemplo, a posse de um vice que não ficará até o final do mandato, porque pela Constituição brasileira o vice só assume depois que o titular, o presidente da República, cumprir pelo menos metade do mandato, ou seja, 24 meses, né? O que ainda não ocorreu. Pode ser um impeachment que vai transcorrer de uma forma gradual ao sabor das contradições sociais e econômicas que a pandemia tem associada à crise política e à crise econômica, vai desenvolver no país, e pode ocorrer apenas no ano que vem, então um outro cenário, com uma outra correlação. E nesse percurso, né, vai depender muito também de como que as organizações que se colocam no campo da oposição, e em especial no campo de oposição de esquerda, vão tematizar a retomada da organização e os caminhos para o enfrentamento ao protofascismo em curso, à barbárie que se aprofunda e a retomada do desenvolvimento não econômico, mas o desenvolvimento das lutas. O Sérgio disse ainda há pouco, né, da angústia de que nós estamos cumprindo o isolamento social, mas a extrema-direita não está cumprindo. Mas, em algum momento, Sérgio, eu não tenho dúvidas disso, né, assim que diminuir o grau de contágio e a retomada das atividades sociais, né, ela vai se dando, eu não tenho sombra de dúvida que os movimentos sociais e o movimento popular vai às ruas com uma pulsão, como um tsunami. A extrema-direita sabe disso. E isso, com certeza, vai pautar as eleições de 2022. Se isso não pautar com antecedência o impeachment e as mudanças. Eu penso, Felipe, ele não está presente no momento, agora voltou. O que eu penso, Felipe, é que nós não podemos esperar até 2022. As contradições que estão em curso, né, mais de 30 milhões de desempregados, é o que está se prevendo por baixo. Né? Alguns analistas da XP Investimento, há poucas semanas atrás, chegaram a dizer que nós podemos ultrapassar a casa de 40 milhões de trabalhadoras e trabalhadores desempregados. De fechamento não a XP disse isso, mas alguns analistas colocam que é inevitável o fechamento, inclusive, de serviços de serviços e de assistência do Estado na área pública. Congelamento salarial já foi votado recentemente no Congresso, mas há aqueles que defendem, inclusive, a redução salarial, não apenas da iniciativa privada, mas também do serviço público. A caristia, que era algo que há muito tempo nem se ouvia falar, talvez eu tenha estudantes, né, alunos meus, alunos minhas, que não conheçam essa palavra, talvez os pais do Sérgio, os meus avós, né, vivenciaram o que foi a caristia na década de 40, nos anos 50, a caristia está batendo a nossa porta, fome, miséria, as pessoas estão tendo privação das necessidades vitais as mais prementes para a existência humana. Então, talvez os acontecimentos que sejam necessários não vão esperar até 2022. Eu espero, francamente, abri uma tela aqui, eu espero, francamente, Felipe, que essa unidade das forças democráticas, populares, que tem um compromisso com a vida e, sobretudo, com os interesses da classe trabalhadora, elas se deem desde agora. E, de certa maneira, algumas movimentações já estão sendo feitas nesse sentido, com muitas contradições, mas estão sendo feitas nesse sentido. Tudo o que vai representar em 2022, Felipe, depende do aqui e agora.
Depende do aqui e agora. E aí, sinceramente, falas como a do ex-presidente Lula, né, de enaltecer a pandemia, mesmo que a gente tenha entendido o raciocínio lógico dele, não ajudam. Não ajudam. Eu penso que talvez, viu, Sérgio, Vinícius e Felipe e meus companheiros que estão nos assistindo aqui, aquilo que a gente chama de esquerda, aí eu estou sendo muito generoso, pegando do PT, PSB, PDT, PCdoB, e as organizações classistas, PCB, PSTU, UP, né, PSOL, por exemplo, além das que não são partidos, mas são organizações fortes e com presença no movimento popular e social, MTST, MST, nós temos que começar a pensar um novo. Quando eu digo começar a pensar um novo, não dá mais para ficar esperando Dom Sebastião voltar. Né? Acho que o Lula cumpriu um papel, vou entrar aqui no mérito do que foi o seu papel enquanto presidente da República, mas ele cumpriu um papel no processo da redemocratização, da organização daquilo que veio se tornar a maior central de trabalhadoras do país, que é a CUT, é uma das maiores do mundo, né? É um ícone, não vamos discordar disso, mas, como diz o Nelson Ned, tudo na vida passa. Saudoso filósofo lá de Ubá, né? Tudo na vida passa. Então, há momentos que o próprio conjunto das organizações sociais tem que pensar que nós não precisamos de mitos. Quem precisa de mito é esse bando de protofascistas aí que já tem o seu, né? Que está lá, ocupando a presidência da República. O que nós precisamos é de ações de movimento e da retomada da classe trabalhadora como um ator político fundamental, não como coadjuvante. Então, é isso que eu gostaria de estar ressaltando aqui. É retomada da organização da classe trabalhadora para que ela seja o ator político fundamental, não coadjuvante, para eleger A ou eleger B, que depois, por um conjunto de situações de pressão, temperatura e umidade relativa do ar, vão ceder à lógica do capital. Não dá mais, finalizando, para pensar qualquer projeto de unidade para 2022 que ceda à perspectiva do 1,5% da população que fica com 50% da riqueza, que ceda aos interesses do latifúndio, né? Que não promova a reforma urbana, que não promova isso que você colocou, Vinícius, que é a taxação sobre as grandes fortunas. E mesmo que dentro dos marcos de reformas tipicamente keynesianas, que possam ser feitas de forma imediata, não vislumbrem, né, a constituição de um Estado nacional autônomo, que tenha como prioridade o povo brasileiro. E quando eu falo povo brasileiro, eu estou falando dos índios, sim, senhor Weintraub, que hoje, na sua fala, descartou a população indígena, dos negros, dos afrodescendentes, que são a maioria da nossa população. Isso tem que ser pautado, né? Eu acho que esses são alguns elementos. Não dá mais para repetir a conciliação de classes. Muito bem, Fábio. O nosso debate está muito bom. Se a gente for continuar aqui, tem assunto para a gente debater até amanhã, porque você falou coisas aí sobre a questão política, partidária, a questão do PT no poder, os governos Lula, as falas do Lula, enfim, coisas aí que dariam um debate grande, mas a gente não pode também alongar demais, porque daqui a pouco, né, as pessoas começam a não participar mais. Então, assim, eu quero agradecer muito você, Fábio, que está participando conosco nesse momento aqui, e gostaria que vocês colocassem, claro que eu nem precisava de dizer isso, você está sempre à disposição, mas colocar sempre à disposição para a gente fazer novas lives, debater outras questões que ficaram aqui até na sua fala, subjacente à sua fala. Então, acho que a gente poderia continuar debatendo. Mas a gente, pelo tempo que a gente já está aqui, que a gente caminha já para o nosso encerramento, eu queria agradecer o Felipe e o Vinícius por ter participado, o César lá na retaguarda, e gostaria que você fizesse as suas considerações finais e agradecendo também a participação das pessoas que estavam lá no Facebook nos assistindo e não interagiram tanto como a gente esperava, mas pelo menos puderam
ouvir e participar desse momento, desse debate, que é o primeiro, com certeza vamos fazer outros no decorrer aí dessa situação de confinamento, mas também, quem sabe, mesmo depois, né, é uma ferramenta que pode ficar para utilização, com muitas coisas que essa pandemia está mudando na sociedade que vão permanecer. Ok, Sérgio. Olha, eu gostaria, mais uma vez, de agradecer, primeiro, a paciência, vocês terem me ouvido, né? Esse péssimo hábito, às vezes, de falar demais, me prolongar muito, mas eu acho que o desafio de se tentar fazer uma análise de conjuntura é tentar pegar as pontas soltas no novelo, e por mais que tenham fios com cores diferentes, né? Tentar demonstrar que eles estão ali entrelaçados, unidos, e formam um todo, enquanto novelo. Então, é um desafio que a gente procura humildemente tentar decodificar, nem sempre é fácil. Agradecer mais uma vez, de coração, o convite, enaltecer a importância que a SUFOP está tendo nesse momento, né, de trazer questões relevantes, que aguçam a nossa reflexão, que são inquietantes. A gente tem que se inquietar mesmo, a gente tem que se rebelar mesmo que seja mentalmente na quarentena, procurar sempre se reinventando, reestudando, e deixar aqui apenas algumas dicas, né? O arsenal ideológico que vão jogar sobre a classe trabalhadora, do individualismo, do empreendedorismo, do homem e da mulher que se faz por si mesmo, né? E de outras conotações ideológicas que servem para uma alienação, serão muitas. O aumento da depressão, das doenças psicossomáticas já está se dando e vão aumentar. O aprofundamento, não apenas da crise econômica, né, mas das contradições societárias, né, vão ocorrer, o que talvez, Vinícius, nos aproxime muito mais da barbárie e de saídas extremamente contraditórias e reacionárias, como o neofascismo, muito mais próximos disso do que talvez da social-democracia, do trabalhismo, ou de uma perspectiva imediata de socialismo. Mas, enquanto seres humanos, e fundamentalmente enquanto classe, nós não podemos esquecer quem somos, nós não podemos esquecer a nossa origem histórica, nós não podemos esquecer a história desse país, né? E, principalmente, nós não podemos esquecer, né, de ser feliz. E ser feliz é se manter vivo. E se manter vivo é se manter altivo, com saúde mental e com disposição de luta pela superação de tudo aquilo que nos desumaniza, inclusive a insensatez e a insensibilidade. Então, nesse momento, né, ter a consciência de que nós pertencemos a uma classe, sejamos a iniciativa privada, né, sejamos trabalhadores da iniciativa privada, desempregados ou servidores públicos. Estamos todos no mesmo barco. E que essa sensibilidade ela deve ser traduzida de imediato em solidariedade. Talvez essa seja a palavra-chave da recomposição e o reordenamento da classe trabalhadora para a superação das contradições imediatas da pandemia e para transformar o sonho em realidade. E eu acredito que essa realidade é o socialismo. Eu não acredito em nenhuma saída dentro da ordem do capital. Eu me recuso a acreditar nisso. Que um ser humano possa ser feliz, ser explorado por outro ser humano e achar que isso é natural. Isso não é natural. Então, só a sociedade socialista, uma perspectiva emancipatória, é possível, é necessária, é urgente e ela pode ser concretizada. Não basta apenas acreditar. Mas tendo a confiança e a convicção já é um passo para construí-lo. Então, é essa a mensagem que eu trago,
E fortalecer, viu, Sérgio? Vinícius, vocês que estão aí na universidade, os grupos de estudo estão, nesse momento, se debruçando, muita gente séria, se debruçando para pensar o pós-pandemia numa perspectiva transformadora, revolucionária. A gente tem que apoiar essa turma aí que está queimando pestana, né, se esforçando para dar um salto de qualidade a essa desordem do capital, numa perspectiva emancipatória, livre, né, e que faça com que os seres humanos encontrem um caminho da felicidade, não da morte, do engano, como a gente vive na atualidade. É isso. Obrigado mais uma vez, desculpem qualquer coisa. Mas nós vamos virar o jogo, né? Nós vamos virar esse jogo e vamos vencer. A gente ousa lutar e a gente ousa vencer. Pode ter certeza disso. E eles têm certeza disso. Por isso que eles nos combatem. Nós estamos na luta, Fábio, com essa esperança, com essa certeza de que nós vamos mudar esse jogo, né? Porque essa luta nossa não é só jogo de cena, é luta de verdade, porque a gente acredita num novo modelo de sociedade, uma sociedade igualitária, onde que essas diferenças todas que você colocou aí, de renda, as desigualdades todas, a gente consiga acabar, reduzir isso, ter um outro modelo de sociedade. Eu creio que isso é possível, nós podemos fazer isso. Nós temos que lutar muito, né? Não podemos ficar, como diz o autor aí da música, né? À toa na vida, na janela, né? Estava à toa na vida, vendo a banda passar. Então, a gente não pode fazer isso, né? A gente não pode fazer isso. O Vinícius, quiser alguma consideração final, Vinícius, o Felipe caiu de novo, só lembrando que essa internet, gente, não é pública. Não é pública. Isso está caindo assim, né? É bom chamar a atenção disso, né? Vinícius. Então, eu quero agradecer bastante ao Fábio. As suas falas foram muito férteis. As suas falas nos fizeram pensar. Eu tenho certeza que quem está acompanhando, quem acompanhou também pensou bastante. Eu vejo que você preparou uma série de temas assim, muito relevantes para nós pensarmos o Brasil de agora e o Brasil que queremos. E queria dizer que vai ser muito gratificante podermos dar continuidade a esse debate, já que até ficam algumas questões para nós desenvolvermos mais futuramente. Foi muito bom, muito obrigado mesmo. Felipe, suas considerações finais? Aproveitar novamente aí, eu fazendo passagens relâmpago, agradecer novamente ao Fábio, né? Ele sempre solícito vindo aqui apresentar o conhecimento dele, compartilhar com a gente, as análises sempre muito ricas, e eu corroboro com o Vinícius da gente pensar em fazer outros, em conversar com o Fábio também. Caiu de novo, tá vendo aí? Isso é a internet paga, não é pública. A gente está vendo aí nessa questão da pandemia, o SUS aí na linha de frente do combate ao coronavírus, na luta. Então, a gente vê que o serviço público não é assim tão ruim como dizem, né, Fábio? O Fábio falou bem isso aí na colocação. Depois nós queremos também debater aí sobre essa questão do serviço público e a pandemia. Vamos debater isso numa próxima live. Mas eu também quero agradecer muito, foram muito enriquecedores as coisas que você falou. Quem ouviu, além de ficar apreensivo, deve ficar alerta, porque a mudança na sociedade depende da gente, depende de uma atuação firme nossa, a gente tem que fazer isso. E o Felipe voltou de novo, né, Felipe? Se você quiser concluir, eu vou deixar que você conclua e encerra aqui antes que caia de novo, porque eu já termino agradecendo a todos, agradecendo o César e agradecendo vocês, e o encerramento é seu, Felipe, antes que caia. Então, para finalizar, eu queria pedir desculpas, viu, gente? Eu estava apostando muito nisso, mas a internet, realmente, as coisas fugiram do controle. Então, finalizando, agradecer mesmo e vamos ver se a gente consegue fazer uma outra e eu consigo participar melhor. Bom, então, gente, eu agradeço, muito obrigado a todos. Mais uma vez, pedindo desculpas por essa internet ruim aí, que não é pública, é paga, e para a gente ver como é que é o serviço pago aí, né? Muito obrigado, Fábio. Contamos com você no debate. Obrigado, Vinícius. Boa noite a todos que nos assistiram. Até o próximo nosso debate. Até mais. Até mais. Se cuidem, hein?